Meu nome é José Manuel Carlos Garcia, morador de Vila Rica há 40 anos, há mais de 40 anos, um dos pioneiros de Vila Rica, dos primeiros professores homens aqui de Vila Rica, e também fui funcionário da Emater Mato Grosso há 9 anos, trabalhando aqui em Vila Rica. Eu saí da minha cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, para São Paulo, e depois eu fiz o curso nível médio de técnico agropecuária, e assim que eu formei o nível médio, eu me dispus a vir morar em Vila Rica. Cheguei aqui em dezembro de 1978 e estou até hoje aqui trabalhando. Gosto muito da Vila Rica e tenho o prazer de morar nessa cidade, um povo muito bom. Parabéns aí também por todos os moradores de Vila Rica, os trabalhadores rurais. Sempre militei no setor do agro, principalmente na agricultura familiar. A primeira viagem que eu tive aqui em Vila Rica, foi uma viagem até rápida, foi uma consequência de uma visita no escritório da colonizadora de Goiânia, quando eu fui, naquela época, perguntar se a colonizadora tinha algum trabalho na área da agropecuária. Aí eu fiz um contato no escritório de Goiânia com o senhor Rubens Rezende Pérez, que foi um dos fundadores da colonizadora aqui de Vila Rica. Aí naquela hora ele me falou que tinha serviço para mim aqui e que tinha um avião que saía no outro dia de manhã cedo. Isso aí era 4 horas da tarde. Eu peguei, voltei em casa, peguei só uma malinha de roupa com chinelinho, um sapato, uma botina, sapato não, botina. E no outro dia vim de avião, gastei 3 horas de avião para Vila Rica, que eu vim para conhecer. E como eu vim conhecer, fiquei aqui e estou até hoje. Aí eu voltei, depois que eu conheci, voltei para Goiânia. De Goiânia, depois eu vim de mudança. Nessa viagem de mudança, gastei 3 dias. Já vim de carro? Já vim de carro. Vim numa caminhonete C10 velha, passando por Barra do Garça. Naquela época, só estrada de chão, ponte quebrada, ponte caída, e cheguei até a Vila Rica, viu? E aí nessa hora eu fui enraizando por aqui, casei com a menina aqui da Vila Rica, do Paraná, que mudou para Vila Rica, conheci ela aqui, foi a minha aluna, e aí nós se casamos, construímos uma família aqui, tivemos 3 filhos, nascidos aqui em Vila Rica, e estamos até hoje juntos. São 34 anos de casados juntos, graças a Deus dando muito bem um com o outro, e estamos trabalhando ainda devagar. Há alguns anos atrás, 5 anos atrás, tive um AVC. Hoje eu estou impossibilitado de quase trabalhar, né, de cadeira aqui. Estou cadeirante, mas quero ainda melhorar. Estou trabalhando para mim melhorar, ainda consegui trabalhar muito aqui ainda na Vila Rica. De avião com a colonizadora eu vim sozinho. Agora depois, quando vim já de mudança, que eu vim, já arrumei um serviço aqui com a colonizadora Vila Rica. Naquela época, para poder fazer um projeto aqui na região de cafeicultura. Eu vim para deformar umas mudas de café para a colonizadora Vila Rica. Como na época eu comecei a trabalhar, fazer as mudas, logo no ano seguinte, quando era no início dos plantios, a região da Vila Rica não foi aprovada para a cultura de café, aí nós paramos o projeto com a colonizadores. Aí eu acabei comprando um pedacinho de terra e fui trabalhar nessa terra e fui ficando aí. Até hoje eu tenho um pedaço de terra, gosto mais da terra, estou até hoje trabalhando. O processo de emancipação de Vila Rica foi um processo que, quando nós aqui pertencíamos ao município, primeiramente Barra do Garça, depois passou para São Félix do Araguaia, depois, em terceiro lugar, para Santa Terezinha, e depois de Santa Terezinha que nós conseguimos desmembrar a Vila Rica aqui, que era ainda uma cidadezinha começando, do município de Santa Terezinha, para depois foi emancipada num projeto estadual que teve como um projeto estadual, como vários municípios foram emancipados na mesma época, em 13 de maio.
E aí nós conseguimos fazer a emancipação e o desmembramento de Vila Rica do município de Santa Terezinha, naquela época do início. Esse desmembramento se deu através da sociedade de Vila Rica, as lideranças, com um dos primeiros prefeitos aqui, que era o falecido João Rosa do Carmo, que interveio junto a Cuiabá para poder fazer a emancipação e a área territorial de Vila Rica. Daí a lei criada no estado foi criada também, como Vila Rica já tinha as condições da emancipação, foi conseguido a emancipação, com todo o trabalho da nossa povo de Vila Rica. Eu tive a participação política no ano de 85, acho que foi 85 para 86, candidato a vereador, fui eleito nessa oportunidade. Fiquei 4 anos na política, né, como vereador de Vila Rica. Depois tive também um cargo político na história de Vila Rica, que foi secretário de Agricultura do município, na gestão do prefeito Leonide Benedito Chagas, o qual, como secretário, eu vou voltar atrás um pouquinho. Pode voltar. Como cidadão de Vila Rica, eu era funcionário da Emater Mato Grosso. Eu fiz um trabalho muito bom na região, que foi um trabalho de trazer para Vila Rica a sede do escritório da Emater Mato Grosso para Vila Rica, a sede do escritório da Emater de Porto Alegre do Norte e também a criação do escritório da Emater em Santa Terezinha, o qual lá trabalhou o meu colega Euclésio José Ferreto. Em Vila Rica foi eu como técnico agrícola e um engenheiro agrônomo que iniciou também aqui, o nosso companheiro Edmar José. E naquela época, isso aí como cidadão, né? Como vereador, eu trouxe para Vila Rica, ajudei a trazer aqui a agência do Banco do Brasil de Vila Rica, que foi eu mais 3 colegas aí, Ivan Pelissari, que é um gaúcho fundador, o Edgar Roque de Souza, que é funcionário da lotérica, e teve mais um que foi mais eu para São Félix, e depois nós fomos numa reunião em Confresa, que na época era tudo mato, a reunião que teve com o senador, o finado senador Jonas Pinheiro. Ele trouxe o presidente do Banco Central aqui em Confresa naquela época, era tudo mato, não era nem cidade ainda, não, era capoeirão, era Currutela Capoeirão, com capoeira beirando. E lá naquela época, o presidente do Banco Central do Brasil entregou para nós documento que dentro de, no máximo 6 meses, instalaria a agência do Banco do Brasil em Vila Rica. E realmente aconteceu. Depois disso, eu fui secretário de Agricultura do município, na gestão do Leonide Benedito Chagas. Se não me engano foi em 95, 96, me esqueço a data certinha. Tem hora que a minha cabeça falha um pouquinho a memória de lembrar números. Vocês me desculpam. Não, sem problema. E naquela época, eu consegui fazer, com muito entusiasmo, o maior assentamento agrário que Vila Rica já teve na história. Até hoje, nunca teve outro do tamanho. O projeto PA São José, o projeto PA IP e Santo Antônio e São Gabriel. Foi um projeto idealizado por mim, com a ajuda do prefeito Leonide, do atual vereador hoje, Lédio Procópio de Souza, que foi um cara que trabalhava muito aí junto ao prefeito, que era o sogro dele, né? Que nós fomos em Brasília e conseguimos fazer esses projetos de assentamento. E eu na secretaria cadastrei todos os sem terra que tinha na região, no município. Fizemos um projetinho de avaliação desses assentados e fizemos a seleção e assentamos mais de 1.300 famílias aqui em Vila Rica. Não foi invasão não, assentamento mesmo.
Apesar de ter tido uns probleminhas depois de piqueteamento do loteamento, mas depois o prefeito ajudou aí, fez a marcação dos lotes, deu tudo certo. E já estão recebendo os títulos ali na São José, nós acompanhamos. Pois é, eu fiquei sabendo, não fui nem chamado não, mas eu fiquei feliz que o produtor rural ia precisar do título para poder continuar trabalhando. Na época, como vereador, ainda complementando, eu trouxe para cá o frigorífico da Vila Rica, trabalhou aí muitos anos, depois deixaram embora, né? Eu contribuí aqui também, na época eu fui uma pessoa que fui procurador do frigorífico para poder fazer a abertura e a construção da época do frigorífico da Vila Rica. A estrada de Vila Rica para o Pará, que só era uma picada, e eu fui uma das pessoas também que peguei naquela época de empleita, fui empleiteira aqui da construtora Goiânia, para abrir daqui até no Pará, até na antiga fazenda Maritaca lá, que dá pra frente do Mandi, não, pra cá do Mandi um pouquinho, a Vila Mandi. Fui uma das pessoas também que contribuí naquela época com a construtora Goiânia. Naquela época não tinha quem fazia o serviço, eu peguei o serviço do Picadão, naquela época, da estrada principal, essa BR-158, para emendar com o Pará. Também foi um dos percursores dessa estrada aí. Foi construindo, né? Até que enfim chegou o asfalto aí que emendou com o Pará aí, graças a Deus. Mas naquela época, ouvintes, internautas, nós tínhamos lá no Rio Santana, nós tínhamos lá era uma pontezinha pinguela mesmo, de pau verde, pinguela. Passava escorregando o carro dentro do rio. No val, assim, no chão mesmo, no rio, dentro do leito. E aí passava toda a época de chuva? Não, época de cheiro não passava não. Só para você ter noção, quando eu cheguei para cá naquela época, eu fiquei 6 meses aqui sem voltar lá para minha cidade, Minas Gerais, com meus pais, e não tinha notícia não. Nem tinha jeito de mandar, nem de chegar notícia naquela época. Só tinha um rádio amador de 1,5 metro de altura quase, na colonizadora, e tinha um rádio pequenininho que era bom de falar, que era interligado ao telefone, na fazenda Moarama, que fica na divisa aqui de Vila Rica com o Pará. Uma vez eu atravessei aquele Rio Santana ali a nado para poder falar, atravessar para o outro lado para mim falar com meus pais, para dar notícia que eu estava bem, que estava vivo ainda. Você vê o sacrifício. Muitas das vezes, quando vinha para Vila Rica, tinha que pegar lá da caseara da balsa, você tinha que pegar a voadeira que chama canoa, né? Se chamava de voadeira na época, subir para Santa Terezinha para depois descer para cá, numa estrada que saía beirando o São Marco, aqui eu atravessava aqui pro lado do Café Sem Troca aí, e saía lá para Santa Terezinha fora. Era uma estradinha ruim demais, muita toleira e ponte caída. Mais ou menos era muitos dias, era 2 dias aqui. Era um dia da Caseara até Santa Terezinha, depois mais um dia para Vila Rica. 2 dias. Naquela época o hotel não tinha restaurante, não tinha nada de apoio, não. Você tinha que carregar farinha e rapadura para não passar fome na estrada. Qual que era a diversão da época? Como que vocês se divertiam aí? No início, se reunia, tinha a confraternização da igreja, qual que é a diversão que o senhor lembra da época? Olha, festa mesmo não existia não. Diversão também não tinha. Quando tinha uma diversão era uma pescaria, às vezes nós tínhamos assim, os amigos faziam um jantar à noite, no final de semana. Era divertido até. Mais que hoje, que naquela época parece que tinha mais amizades, né? O povo considerava mais os amigos. A gente precisava mais de gente do que hoje, né? Era. E era até muito bom, sabe? Era até muito bom. Ouvintes internautas, é o seguinte, eu vejo que cada gestor tem uma linha de trabalho. Cada um faz um pouco de cada coisa, né? Eu acho que todos que passaram por aqui deixaram a sua boa colaboração. Alguns fizeram mais, outros fizeram menos, mas
O início aqui era muito pior do que hoje, é mais difícil. O dinheiro era pouco, as dificuldades eram grandes e realmente os primeiros gestores de Vila Rica sofreram muito. Como também os primeiros moradores de Vila Rica também sofreram muito mais do que os que chegam hoje, né? A dificuldade era grande, doença de malária, leishmaniose, era muito grande. A maior dificuldade que o povo da Vila Rica e eu junto nós enfrentamos era realmente a saúde, que praticamente naquela época não existia. As estradas aqui para andar eram uma dificuldade muito grande, né, de acesso. Malária, muita gente, a gente via muita gente morrendo sem recurso, igual hoje está tendo com a Covid, né, assim, é mais ou menos quase a mesma situação naquela época, a mesma situação, só que com menor densidade, mas era muito difícil a questão da saúde. E também, aqui era assim, você ou tomava remédio caipira do mato para sobreviver, ou morria com malária. Não tinha. Aí depois, com muitos anos, passados os anos, começou a vir a Sucam para cá, né? Superintendência da Saúde, que cuidava da malária. Aí já chegou mudança de alguns médicos também, como o nosso pioneiro, Dr. Juarez, que eu quero fazer uma homenagem a esse homem, que foi um homem guerreiro de Vila Rica e que também deixou aqui muitos e muitos serviços prestados na área da saúde. A esposa dele, doutora Ângela, né? A nossa também doutora que teve por aqui, a esposa do Edmar José, que é a doutora Neide, que são mineiros, doutor Cláudio, falecido doutor Cláudio, todos eles contribuíram muito com Vila Rica, mas o doutor Juarez foi um dos pioneiros que contribuiu muito com Vila Rica. E a comunidade da Vila Rica toda tem muita saudade do doutor Juarez. É muito importante ele contar a história dele, que tem histórias grandes e grandes para poder contar de Vila Rica aqui, viu?